Ageu 2, 8 e 9 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você preste bem atenção a quem diz, a pessoa que a palavra de Deus se refere, que diz, que testifica: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero pensar com vocês sobre hora de reconstruir. Hora de reconstruir. Eu não sei quantos irmãos estão fazendo reforma. Quem fez algum tipo de reforma na sua casa nos últimos 2 anos? Levante a mão aí. Qualquer tipo de reforma. Doído, né? Dói, não dói? Pode baixar a mão, a não ser que você queira que a gente faça um levantamento de ofertório para concluir a sua reforma, e todo mundo levanta a mão, né? Glória a Deus por isso. É hora de reconstruir. Reconstruir, por vezes, e quase sempre, é mais difícil do que construir. Quando você constrói do nada. Você chama à existência aquilo que não existe. Você coloca uma coluna, você coloca uma outra coluna, você coloca uma parede, você coloca um piso suspenso, você coloca um teto, você coloca a porta, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você idealiza dentro do seu coração. Mas reconstruir, muitas vezes, significa retirar coisas que pessoas já colocaram, ou que situações, ou mover em situações que já foram colocadas anteriormente na sua vida, na sua história, e por vezes mexer com determinadas coisas traz um trauma muito grande, traz uma preocupação muito grande, traz um desconforto. Toda mudança gera um desconforto. Eu levei muito tempo para aceitar na minha cabeça que a mão automobilística nesta rua aqui, ela se daria agora daqui para lá, subindo aqui. Antes, os mais antigos sabem que a avenida aqui era uma mão dupla, então era muito fácil. Você ia e voltava pela mesma rua. Depois ela foi inclinada para lá, para o centro. E de repente, inventaram que ela não ia mais para o centro, que agora ela viria para dentro do bairro. Isso trouxe um certo desconforto. Eu chamei a pessoa, na época, a pessoa responsável pelo trânsito, e eu disse: olha, interessante, eu moro tão perto da igreja, e para vir de carro para a igreja, se eu precisar sair de carro, eu ando 30 metros, e para voltar eu vou andar quase que 300 metros para voltar. Ou você dá um jeito de mudar essa coisa, eu tenho que voltar de ré para pensar que eu estou indo, porque é um desconforto ter que dar toda a volta no quarteirão para chegar no mesmo lugar onde eu ando apenas 30 metros para chegar na igreja. Quando nós queremos reconstruir, retirar coisas, pessoas, situações que por ora nos incomodam e que precisam ser removidas, isso traz um certo desconforto em toda e qualquer área da nossa vida. Nós encontramos a palavra de Deus mostrando que Deus sempre surpreende. Sempre Deus surpreende. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi também para a guerra e ela se sentiu arrasada, ela se sentiu também destruída, os países que foram à guerra, naturalmente ninguém vai à guerra sem trazer as marcas da guerra. Nós encontramos o Japão sofrendo na guerra, dizimado na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, aquela famosa bomba de Hiroshima, como destruiu muita coisa.
E acreditem, somente 40 anos depois, o Japão já era uma das maiores potências mundiais. Apenas 40 anos. Eles aprenderam a reconstruir. Eles praticamente produzem muito pouca coisa. É praticamente uma fábrica de tudo em cima de uma ilha. E levam tudo de todos os lugares. Levam, por exemplo, muito dos nossos minérios, compram o nosso aço, nosso minério de ferro e nos devolvem os melhores carros possíveis, os mais caros possíveis. Eles nos oferecem ou oferecem a todo mundo. Isso significa reconstruir. Eles não se limitaram às dores do passado, não se limitaram à devastação que a guerra fez à sua vida, mas eles se reinventaram. Eu encontro a palavra do Senhor dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo está nas mãos de Deus. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu tenho controle sobre tudo que fora criado. Talvez na minha vida, na sua vida, na minha e na sua história, tenhamos coisas que por alguns momentos, em algumas situações, saíram do eixo, saíram do centro da nossa vontade, saíram do nosso controle. Mas ele diz: olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Eu tenho controle, eu tenho propriedade, ou sou proprietário sobre tudo que fora criado. Deus sempre surpreende. Não há nada tão grande, bote isso na sua cabeça, abra o seu coração e coloque isso. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer crescer mais. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer crescer mais. Também não há nada tão insignificante que Deus não possa exaltar. Em outras palavras, independente de onde você está, a situação em que você se encontra, independente do auge que você está vivendo, Deus ainda pode fazer disso algo melhor. Independente do terrível momento que você esteja passando, se sentindo indigno, se sentindo desprezado, se sentindo alguém invisível, imperceptível no mundo, alguém totalmente desacreditado por todos e de tudo. Não há nada insignificante que Deus não possa exaltar. Você tem valor nas mãos de Deus. O primeiro templo, o texto ele se refere à construção do templo em Jerusalém. O primeiro templo ele foi construído por Salomão e foi um motivo de uma admiração coletiva. Os próprios discípulos, quando chegaram no templo, mostraram para o Senhor: Senhor, olha como são essas colunas, que coisa espetacular, que coisa grandiosa, que obra de arte, que templo maravilhoso. Pessoas saíam de todos os lugares do mundo, de todos os reinos, para verem o templo de Salomão. A casa que havia sido edificada para o Senhor era motivo de admiração coletiva. Todos que olhavam para o templo se admiravam e viam aquela grande construção e percebiam que aquela construção era grande porque o Deus que era adorado ali dentro era muito maior do que aquela construção. O templo era uma comprovação da bênção de Deus sobre a vida de Davi. Davi, rei em Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, ele desejou construir aquele templo, ele desejou construir uma casa de adoração a Deus. E Deus disse: olha, eu vou receber da mão do seu filho, não vou receber da sua mão, devido às coisas que você já aprontou comigo, mas eu não vou rejeitar a sua intenção de fazer algo para mim. Eu vou aceitar a sua oferta, eu vou aceitar a sua dedicação. Era uma aceitação divina a um desejo que estava no coração de Davi. E o que fez aquele templo cair em ruínas, o que fez aquele templo desaparecer, o que fez aquele templo cair? O pecado do povo, a idolatria do povo,
levou à destruição do templo e levou o povo para o cativeiro. Mas o que é que tem isso a ver com os dias atuais, com a minha e com a sua vida, com a minha e com a sua história? É que quando nós não atentamos, quando nós apenas olhamos para o que é construído para Deus, mas não nos inserimos na construção, quando não fazemos parte do que é oferecido a Deus, quando não fazemos parte do templo onde Deus habita, dado que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por homens, mas Deus habita no coração do ser humano, Deus habita num coração que o aceita como Senhor e Salvador, Deus habita num coração feito à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós atentamos simplesmente para as coisas grandes e não olhamos para as coisas pequenas, nós tropeçamos. Você já percebeu que a nossa visão, ela é aberta, ela tem um ângulo muito bom. Aliás, a ciência comprova que a mulher tem uma visão, um campo visual ainda maior que o do homem. A mulher consegue ver em coisas na lateralidade. É por isso que às vezes a mulher está vendo coisa demais, né? Mas ela enxerga, não sei como, mas ela enxerga. Ela consegue olhar aqui, olhar exatamente aquela caixa de retorno, aquela outra de retorno, e se brincar, ela forçar um pouquinho a vista, ela vê o telão aqui atrás. Essa é a visão da mulher. Para quem já fez aquele exame para tirar a sua habilitação no campo visual, aquelas duas lâmpadazinhas que colocam em dois bracinhos e que vão abrindo, o homem vai chegar num determinado ângulo, ele vê e depois ele perde. A mulher pode continuar abrindo um pouquinho o ângulo e ela continua enxergando. Detesto dizer isso, mas elas veem melhor do que nós. Elas veem melhor do que nós. A ciência comprova isso. Elas têm uma visão mais apurada. Onde que eu quero encaixar isso aqui? Mesmo com a visão, por exemplo, você está olhando para mim, mas possivelmente você está vendo essa parede lateral, um pouco do teto, um pouco do piso ou das pessoas que estão aí dos bancos. A sua visão ela é aberta. Então, na realidade, você não olha assim, você olha de uma forma aberta e ampla. E a pergunta é, por que é que você tropeça? Por que é que você não vê, não percebe um paralelepípedo no meio da calçada e dá um chute com força naquele paralelepípedo? Possivelmente muitos aqui já pisaram em uma calçada achando que o degrau era mais baixo e fizeram com toda a força e perceberam que calcularam mal colocar o seu pé naquela calçada, ou colocaram leve achando que o piso já estava muito perto e de repente tropeçaram, caíram porque o piso ainda estava lá embaixo. Certa vez eu estava ali na frente, aqui debaixo daquela marquise aqui, e uma certa irmã, ela estava puxando o portão ali da garagem, e eu percebi que a forma como ela estava puxando, o portão ia cair para o lado de fora. E eu estava ali, era um dia meio chuvoso, e eu estava ali olhando para ela, eu disse, não, o portão está aberto. Todos que entram aqui sabem a largura desse portão aí, é estreito, né? Deve passar 2 carros por vez. Mas a irmã não percebeu que o portão estava aberto. E por mais que eu dissesse para ela, o portão está aberto, ela puxava o portão para cá, para o portão abrir mais. Quando eu percebi, o portão começou a inclinar para cima dela. E no afã de segurar o portão, achando que daria tempo sair daquela marquise para o portão, quando eu percebi, eu tinha caído totalmente no solo ali, na quadra, exatamente porque eu não percebi que dali da marquise para o solo tem mais ou menos uns 40 centímetros, onde as pessoas sentam. E por um momento eu nem percebi aquilo, e quando eu coloquei o pé, eu só percebi que meu óculos voou. E quando meu óculos voou, sem óculos eu não sou nada. Então eu esqueci, logicamente, o portão que cai por cima dela, e eu procurei o meu óculos. Quase que eu quebro o braço, mas o óculos ficou intacto. Até hoje eu tenho marca aqui da queda, eu segurei o óculos. E claro, ela estava debaixo do portão. E alguém do lado de lá veio cá, ajudou.
e tirou aquela irmã. Por que que eu não percebi que ali tinha um desnível de aproximadamente 40 centímetros? Porque na hora em que eu me propus segurar, tentar, achei que daria tempo correr e segurar aquele portão, eu despercebi. Eu simplesmente esqueci, saí da lógica, que primeiro eu deveria descer 40 centímetros para depois tentar correr. E esse lapso fez com que eu machucasse o meu braço. O que levou aquele templo suntuoso a cair? O povo esqueceu das pequeninas coisas, o povo começou a se envolver com idolatria, e a idolatria levou à destruição do templo e levou o povo ao cativeiro. Quando nós perdemos o foco, quando deixamos de olhar para Cristo, quando deixamos de olhar para Deus, nós tropeçamos e caímos. Por melhor que já tenhamos sido, ou melhores que já tenhamos sido, não há nada tão bom que Deus não possa fazer ainda melhor. Talvez, como muitas pessoas, você pense, eu já dei muito de mim pela igreja, pelo reino, eu já fiz o melhor de mim. Não, você não fez o melhor, você fez o melhor em algum tempo passado. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Deus tem condições de fazer você ainda melhor do que o que você já foi. Mas também as coisas ínfimas, insignificantes, desprezíveis, Deus pode modificar. Deus usa, diz a palavra de Deus, que Deus é perito em fazer as coisas quebrando a nossa lógica. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe os pobres para confundir os ricos. Deus escolhe os que não são para confundir os que são, porque Ele é Deus. E Ele diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Faz assim com a sua mão, com a mão direita, isso. Coloca no seu peito. Coloque no seu peito, por favor. Sabe quem mora aí dentro? O Espírito Santo de Deus. Faz um carinho nele, vai. Faz simbolicamente um carinho nele. Essa é a casa do Espírito Santo de Deus. Essa é a casa do Espírito Santo de Deus, é o seu coração. É o meu coração. Deus não está aqui dentro desse espaço, não. Se eu fizer isso aqui, eu não estou batendo em Deus. Deus não está aqui, Deus está aí. Deus está aqui. Deus está dentro de cada um de nós. E o que é que diz a palavra de Deus? Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não importa quão grande você já foi na sua vida, Deus quer fazer de você alguém melhor. Deus quer fazer de você um santuário de adoração ao nome dEle ainda melhor. Deus quer fazer com que as pessoas olhem para você e assim como elas admiravam a construção de Salomão, elas possam ver, olha o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida daquele, daquela, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O povo voltou do cativeiro. E quando voltou do cativeiro, o povo trouxe algumas limitações. Deus havia falado para eles, olha, vocês vão se rebelar contra mim, eu vou cuidar de vocês como um pai cuida de um filho. Enquanto vocês estiverem na minha presença, vocês serão protegidos por mim. No dia que vocês virarem as costas, no dia que vocês apostatarem da fé, no dia que vocês me rejeitarem, eu deixarei vocês caírem nas mãos dos ímpios, eu vou castigar vocês com mão de ferro, eu vou permitir que vocês sofram, que vocês sejam cativos, que vocês sejam humilhados, até que vocês se lembrem que eu sou Deus. E dali, do bagaço, da dor, do sofrimento, vocês orarão a mim. Vocês se voltarão para mim e eu ouvirei a voz de vocês. Ora, geralmente, nós que somos humanos, quando alguém nos decepciona com força, a gente não quer nem mais ver essa pessoa. A não ser que eu seja o único com essa ruindade.
Vocês não, porque vocês estão já cheios de tanta bondade, mas já estão tão bondosos que o Senhor vai levar vocês rapidinho, de tanta bondade que estão. Quando o ser humano é decepcionado por outro, é ferido por outro, a primeira coisa que o ser humano quer é distância daquele que o feriu. As feridas, elas saram, mas o ferido nunca mais será o mesmo. As feridas saram, mas o ferido nunca mais será o mesmo. Mas não significa que por ter sido ferido, obrigatoriamente você e eu precisemos ser piores. A dor pode nos tornar melhores. A dor pode nos levar a sermos mais humildes. O povo voltou do cativeiro, mas Deus mostrava para eles que a ausência do templo não deveria anular a oração. O povo estava no cativeiro não tinha o templo de Salomão, mas o povo não podia esquecer das orações, o povo não podia esquecer de se comunicar com Deus, de buscar a face do Senhor. Deus já havia falado anteriormente pelos profetas: clamem a mim e eu vou responder a vocês, eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Deus tem coisas grandes para anunciar, só que muitas pessoas estão se limitando à sua finitude, olham para dentro de si, já tomaram tantos baques, já sofreram tanto na vida, que agora estão simplesmente entregando os pontos, estão desistindo. Se você tiver que desistir de alguma coisa, desista da desistência, desista de desistir, desista, pare de querer desistir. Desistir é para os fracassados. Os soldados, mesmo feridos, eles querem sobreviver, eles querem honrar o seu compromisso, a sua pátria, o seu povo, a sua nação, os seus entes queridos. Ele dá a vida na guerra. Os soldados não podem abandonar a guerra. A palavra do Senhor mostra que quando eles voltaram do cativeiro, a ausência do templo não era ausência de oração. A ausência do templo também não deveria impedir a adoração, e muito menos impedir o sacrifício. Oração, adoração e sacrifício precisavam continuar, precisavam ser constantes na presença do Senhor. Quando que geralmente o cristão ora? Seja honesto com você, quais são os momentos que você mais ora? São os momentos de tribulação, é no momento da dor. No momento da dor, o dia que só tem 24 horas, a gente ora durante 36 horas, 48 horas, a gente dobra, a gente vigia, a gente cuida a cada instante de buscar a presença do Senhor. Quando a dor é forte, a gente busca um braço mais forte do que a nossa dor. Mas muitas vezes, quando estamos parados numa zona de conforto, a gente não quer nem falar com Deus. Que vai que eu fale com Deus e Deus me chama para uma missão, está tão bem assim, está legal, eu falo com ele: oi, tudo bom? E já vou saindo de fininho para ele não fazer psh, eu não quero nem que ele chame, porque eu estou numa zona de conforto. Mas Deus não nos chamou para estar numa zona de conforto, Ele nos chamou para reconstruir, e toda reconstrução traz sofrimento, toda reconstrução significa abrir mão. Se eu vou reconstruir essa parede, eu preciso abrir mão do que tem nessa parede. Mas essa parede foi feita aqui por Salomão, mas ela está caindo. Me desculpa, Salomão, mas essa parede vai sair para uma outra parede ser erguida no lugar da parede de Salomão. A vida é feita de escolhas. O tempo todo, a vida é feita de escolhas. Nós temos que escolher o tempo todo. Escolhemos reconstruir a vida ou escolhemos paralisar no tempo, no espaço.
E Deus não manda dos céus, Deus não derrama dos céus bênçãos sobre aqueles que não lutam. A única coisa que cai do céu, sem que façamos nenhum esforço, é chuva. E assim mesmo, dependendo da região. Porque no deserto ou nas regiões mais áridas, o povo precisa orar muito mais para que caia um pingo de água lá, para que caia chuva ali. A promessa da segunda casa ser maior do que a da primeira, ela tem um condicionamento. A palavra do Senhor diz: a glória desta última casa, quando eu pedi que você botasse a mão no seu peito, porque essa é a casa de habitação do Senhor, e esta casa precisa ser reformada. Tem coisas dentro dessa casa que precisam sair, tem coisas dentro dessa casa que não pertencem a esta casa. Tem coisas, adornos, enfeites, objetos que você colocou dentro dessa casa que não pertencem a esta casa. E o que não pertence a esta casa, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito de Deus, precisa sair, para dar espaço a coisas maiores. Você já viu que tem pessoas que guardam tudo que não presta? Vai guardando tudo que não presta. Por que você está guardando isso? Não sei. Estou guardando porque vai que um dia eu precise. E nessa de que vai um dia que eu precise, talvez eu precise, você pode construir um templo desse tamanho, daqui a pouco está pequeno. Só que geralmente quando as pessoas querem determinadas coisas, não sabem nem onde estão. Não sabem onde estão essas coisas. Aí geralmente precisa comprar uma outra coisa que vai ocupar o lugar das outras 30 que semelhantemente estão ali, estão guardadas, mas não se sabe nem onde está. É preciso abrir espaço para que Deus coloque mais e mais e mais. Por exemplo, se você tem, por vezes você tem um guarda-roupa luxuoso, cheio, 200 camisas, 200 vestidos, você só tem um corpo. E você olha assim e diz assim, um tempo desse eu estava conversando com uma determinada pessoa, não é daqui da igreja, e essa pessoa disse assim: olha, eu tenho um casaco que eu tenho ciúme desse casaco. Quem me deu foi a minha avó. Bom, ótimo, coisa de vó. Mas tem quanto tempo que sua avó te deu? Eu era solteira. Eu digo, tá, o seu filho mais velho tem que idade? Meu filho mais velho tem 60 anos. Eu digo, joga fora, isso é uma droga, joga fora isso. Ou então faz um museu para esse casaco. O que é que um casaco de mais de 60 anos está fazendo? A não ser no museu ele tem valor. A pessoa briga por conta de um casaco de 60 anos. Tudo bem que ele começou azul, depois passou a ficar quase verde, depois quase vermelho, está sem cor. Mas a pessoa está pegada a uma coisa que não tem nenhum valor. Aí eu te pergunto, a avó dela está viva? Ela já está na beira? Ela já é a bola da vez? Já está quase indo lá? O anjo da morte já deve ter passado por ela umas 50 vezes, olha para ela e fica só esperando a ordem. Agora imagina a avó dela. Às vezes a gente precisa tirar para que Deus coloque mais. João, ele entendeu isso quando ele disse: é necessário que eu diminua. E como é que eu diminuo? Quanto menos de Eduardo tiver dentro de mim, mais eu buscarei de Deus para preencher a minha necessidade. A promessa de Deus é condicionada para que a segunda casa seja maior. Ele diz lá em Isaías 56, 7, ele diz que essa casa deveria ser chamada casa de oração. Isaías 56, 7 diz: também eu os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Você precisa ser chamado casa de oração. Não é esse templo, é você, sou eu. As pessoas precisam olhar para a gente como pessoas que têm a cara da oração.
E quem tem cara de oração, aquele que está frente a frente com o Senhor o tempo todo, aquele que se parece com Deus, aquele que se parece com Cristo, porque o tempo todo contempla a face do Senhor em oração. No dia que você deixa de orar, você anda 2 passos, 2 degraus para baixo ou para trás. A vida é feita de degraus. Cada dia a gente vai subindo um degrau. No dia que você atrasa um degrau, no outro dia você tem 2. Se você atrasar 7 dias, uma semana, você vai criar uma lacuna muito grande. E não tem como você dar um passo de 7 dias. Que a palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. É preciso se tornar, voltar a ser casa de oração. Eu comecei dizendo que eu estou feliz em ver alguns rostinhos aqui, não vou citar nomes, mas algumas das pessoas que estão aqui, nominalmente eu pedi a Deus para que estivessem hoje aqui. E eu louvo a Deus porque Deus trouxe essas pessoas. Eu orei, pedi ao Senhor, eu quero fulano, e Ele me trouxe. Deus surpreendeu. Se podemos usar a palavra que Deus surpreende, porque Deus é Deus. O surpreendente de Deus é ser Deus. E o que é ser Deus? Não tem possibilidades para Ele. Caminhando para o final. A promessa, ela é condicionada, porque ela deve trazer adoração, a sua vida, a minha vida. Esse templo precisa trazer adoração. Uma das passagens que eu mais gosto na palavra de Deus é quando Jacó luta com o anjo. Ora, quem era Jacó para ter tanta força para que um anjo não pudesse empurrar ele? O anjo não precisava nem segurar ele, era só o anjo voltar as costas e ir embora. O anjo desaparecer, não precisava nem brigar com ele. Quando ele olhasse, o anjo já se tornaria invisível. Mas o que Jacó estava fazendo? Adorando. Não te deixarei enquanto não me abençoares. E o que ele estava fazendo? Eu vou te oferecer minha adoração, eu vou te oferecer minha adoração, eu vou te oferecer minha adoração. E a Bíblia diz que quando Deus encontra um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Deus aceitou a oferta dele. E a oferta dele foi: eu não vou te deixar. Eu tenho um propósito. Você pode até me matar, mas você vai me matar ouvindo que eu não vou te deixar. Enquanto eu tiver fôlego em meus pulmões, eu vou te adorar. A adoração, ela passa pela gratidão. Eu só adoro a Deus à medida que eu tenho um coração grato. Lucas 24:53. Lucas 24:53 diz: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os homens, os apóstolos, os discípulos estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Eu adoro a Deus quando eu entrego, eu louvo a Deus quando eu falo das coisas que Deus criou. Mas eu adoro a Deus quando eu falo de Deus, da grandeza de Deus, quando eu digo para mim, quando eu digo para minha alma, quem é Deus? Quando eu digo para minha alma, aquieta-te, alma, porque Ele é Deus. Quando eu sou capaz de olhar para o espelho e dizer: dentro de mim existe o Espírito Santo de Deus, cala-te, alma, deixa Deus ser Deus, deixa Deus transformar o seu sacrifício, deixa Deus receber o que você tem de melhor. A Bíblia mostra que eles deveriam também oferecer sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vou ler todos os textos. Romanos 12, 1 e 1 Coríntios 3, 16, só vou ler. O de Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Racional vem de razão. O culto que eu apresento a Deus sabendo por que eu estou apresentando, porque eu estou querendo apresentar. Eu estou apresentando porque o meu coração está palpitando para que aquilo aconteça.
Eu estou oferecendo a Deus aquilo que primeiro Ele colocou dentro de mim, um sacrifício de louvor. A nossa vida precisa ser uma vida sacrificial diante do Senhor. Precisamos oferecer ao Senhor o melhor que nós temos, o melhor que nós somos. Nós somos santuário, nós somos sacerdotes, mas nós somos o sacrifício que agrada a Deus. A ciência fala de 3 S's. Existem pessoas que a ciência classifica como 3 S's, são os sujeitos, suposto saber. Por exemplo, você olha para um médico, muitas pessoas olham para o médico e já ficam curadas, estão com uma dor tremenda. Quando o médico chega, ela já alivia a sua dor, porque ela olha para o profissional e ela o tem como um sujeito suposto saber. Ela acha que ele entende tudo, ele entende muito, mas ninguém entende tudo. Ninguém entende tudo na vida. Ele entende muito, eles entendem muito, são estudiosos, conhecem muito, mas não sabem tudo. Mas a palavra de Deus diz que nós somos 3 S's. Nós somos o santuário onde Deus habita. Nós somos sacerdotes. Você pode ir direto a Deus. Você nem precisa conversar com o pastor para ir a Deus. Não precisa conversar com seu esposo para ir a Deus. Conversar com sua esposa para ir a Deus. Você é sacerdote. Você tem livre acesso à presença de Deus. Mas você também é o sacrifício. Muito mais do que o que você tem, Deus quer você. Deus não quer apenas o que você tem, Deus quer aquele que você é. Mas não para continuar quem você é, mas para que a glória dele se manifeste na sua vida, na sua história. Eu disse a Deus no dia 1º deste ano, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não vou abrir mão disso. Vai ser o melhor ano, já está sendo o melhor ano da minha vida. Em todas as situações, esse será o melhor ano. Por quê? O que é que vai acontecer de especial? Porque eu serei o sacrifício que Deus quer. Porque eu estarei no altar do Senhor, buscando o que Deus quer para a minha vida. Porque eu me predispus a dizer, Senhor, sim, eu quero o que Tu queres. E aquilo que eu não consigo querer dentro da Tua vontade, eu quero querer. Eu quero querer. Eu quero que Tu coloques em mim o querer e o efetuar segundo a Sua vontade. Para concluir, a glória da segunda casa é maior porque Deus não habita em templos feitos por homem ou por homens. Nós somos morada do Espírito. Volte a sua mão novamente no seu coração, coloque lá. E agora baixe a sua cabeça e feche os seus olhos e fale com Deus. E diga, Senhor, aqui dentro o Teu Espírito habita. Esta é a morada do Teu Espírito. Um dia eu te dei, um dia eu te consagrei a morada do Teu Espírito. Um dia eu disse que Tu podias entrar na minha história e fazer o que Tu querias. Senhor, está valendo, a minha palavra está valendo. A minha palavra está valendo. Senhor, eu sou o Teu santuário. Eu sou o Teu santuário. A glória desta decisão da minha vida, a glória da segunda casa, há de ser maior que a primeira. Eu quero. Coloque dentro, Senhor, coloque dentro deste meu coração, dentro da morada do Teu Espírito. Coloque agora, Senhor, a Tua vontade. Coloque, Senhor. Retire aquilo que não é Teu, retire. Retire o que não é Teu. Esse espaço é Teu. A minha vida é Tua. Eu quero orar por você. Mesmo aí sentado, você que queira dizer ao Senhor, que queira tomar a decisão, Senhor, a glória desta segunda casa há de ser maior, porque eu estou disposto a ser usado por Ti de uma forma melhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero renovar totalmente o meu compromisso contigo.
Se esse é o desejo do seu coração, tire a mão do seu coração e levante ela bem alta, que eu quero orar por você. Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Deus abençoe. Entre você e Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Você é morada do Espírito Santo de Deus. A glória dessa segunda casa é maior que a da primeira. Amado Deus, em nome de Jesus, ser servido em abençoar cada mão que se levantou, cada pessoa que expressa o desejo, Senhor, de ser usado por Ti de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa, Senhor. Pai, assim como todos olhavam para o templo de Salomão e se admiravam, Senhor, daquela construção, da sua arquitetura, Pai, nós queremos que muito mais que o templo de Salomão, o templo do Teu Santo Espírito, o templo do Espírito Santo de Deus, que são as nossas vidas, em nome de Jesus, sejam restaurados agora, Senhor, para que cada pessoa que venha olhar para nós, elas possam ver um lugar de adoração em nossos corações, elas possam perceber a presença do Teu Espírito em nossas vidas, ser servido com todo louvor, toda glória, toda honra, pois assim oramos a Ti e o fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.